Bom, antes de começarmos nossa aula de hoje, gostaria só de lembrar rapidamente que nós vínhamos vendo nas últimas aulas. Óbvio que não vamos falar isso desde o comecinho, afinal de contas estamos na 14ª aula, com essa aqui, né? Mas pelo menos nas últimas aulas, cuja ideia era o seguinte: uma partícula carregada, como por exemplo um elétron, certo? Quando está se deslocando, ele gera um campo magnético. E nas últimas aulas nós aprendemos a calcular qual é a intensidade desse campo magnético. Fizemos isso para um fio condutor retilíneo, fizemos isso para uma espira circular, enfim, para algumas coisas diferentes aí, certo? Qual que é a ideia da aula de hoje, certo? Eu tenho uma carga, tá? Uma partícula carregada positiva ou negativamente, e ela vai interagir num campo magnético, ela vai ser lançada num campo magnético. E então a gente vai descobrir que ela vai ficar sujeita à ação de uma força, que a gente vai chamar de força magnética, tá? Para isso, eu vou trazer alguns modelos que vão representar experimentos pra gente, porque isso aqui é tudo experimental, e claro que não dá pra gente fazer aqui, certo? Então eu vou te mostrar os resultados e daí nós vamos tirar nossas conclusões, perfeito? Bom, nesse primeiro exemplo, nessa primeira situação que eu estou te trazendo, é o seguinte, ó, eu tenho as linhas de campo aqui paralelas e horizontais, tá? Então eu estou indicando aqui, ó, o campo magnético B, certo? Indo da esquerda para a direita, e eu tenho então aqui uma carga elétrica positiva. O que eu vou imaginar nessa situação? Vamos imaginar a seguinte situação aqui, ó. Imagina que eu tenho então, que eu vou pegar essa partícula carregada positivamente e vou lançá-la, ó, com uma velocidade que possui a mesma direção e sentido, tá? Então ela vai sair lançada com uma velocidade de v aqui, mesma direção e mesmo sentido do campo magnético, ou seja, paralela ao campo magnético. Sabe o que acontece? Ela não fica sujeita à ação de nenhuma força. Essa é uma evidência que nós temos experimental. Ela não é acelerada. Sempre que uma partícula fica sob a ação de uma força, ela tem uma massa, portanto ela vai ter então uma aceleração. Não acontece nada com ela, ok? Mas e se nós fizéssemos um pouco diferente? Ó? E se eu pegasse a mesma situação, tá? Um campo magnético paralelo e horizontal aqui, então continuamos vendo as mesmas linhas de campo gerada por algum gerador de campo magnético, ok? E aí eu tenho a mesma carga positiva, certo? Vamos imaginar agora aqui, ó, só vou repensar assim a situação. Eu vou pegar essa carga B, eu vou fazer o seguinte, ó, essa carga aqui, antes de botar um Bzinho para cá, eu vou imaginar que ela vai sair perpendicular às linhas de campo. Ela vai sair perpendicular, formando um ângulo de 90 graus com as linhas de campo. Então agora aqui sim, vou pegar aqui, ó, vou imaginar ela vindo para cá, tá? O campo magnético é para cá, a velocidade dela aqui para baixo, ok? Então a velocidade também é vetorial, vou botar aqui o símbolozinho vetorial. Então aqui nós estamos formando um ângulo de 90 graus. Então quando nós lançamos uma partícula de forma que ela possua uma velocidade perpendicular às linhas de campo, aí sim nós vamos perceber que ela vai ficar sujeita à ação de uma força F, que nós vamos chamar de força magnética, que vai ter, ó, uma direção vertical para cima. Nesse caso aqui, vertical para cima, certo? Então aqui a gente vai chamar de força magnética, ok? Também formando um ângulo de 90 graus. Então como que a gente consegue determinar esse tipo de coisa? A gente vai trazer uma coisa bem mais tranquila para a gente poder ajudar a gente. Lembra que a gente tinha para fios condutores, foram as aulas anteriores, a regra da mão direita, onde o meu dedão apontava no sentido da corrente elétrica, então eu tinha aí o meu campo magnético circulando o fio. Se você não lembra disso, volta nas aulas anteriores. Bom, agora nós vamos trabalhar com a regra da mão esquerda, tá? Então é muito importante não confundir direita com esquerda, tá? Direita serve para fios condutores, tá? E a regra da mão esquerda serve para a gente calcular a força magnética, ok? Vou trazer um desenho aqui, ó, que vai representar bem isso daqui. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos apontar o nosso dedão para cima, o dedo indicador para a frente, certo? Tá? E aqui, ó, formando esses dois estão formando um ângulo de 90 graus, então verticalmente, certo? E esse dedo aqui, o indicador com o dedo médio, também estão formando um ângulo de 90 graus. O dedão representa a direção e o sentido da força magnética, ok? Exatamente como nós temos aqui. O dedo indicador vai estar apontando para o campo magnético, exatamente como nós temos aqui. E o seu dedo médio vai indicar
a direção e o sentido da velocidade com que a partícula carregada foi lançada nesse campo magnético. Ou seja, tá? Temos um ângulo aqui que pode ser variável, não precisa ser de 90 graus. Tá? Aqui eu lancei com 90 graus. Então, essa regra da mão esquerda vai nos ajudar a direcionar para onde está a força, para onde está o campo magnético e para onde é a velocidade. Porque a partir do momento que eu sei qual é a direção e sentido do campo magnético e sei qual é a direção e sentido, por exemplo, da velocidade, eu sei exatamente para onde essa partícula vai estar sendo lançada, ou seja, ela vai estar sofrendo a ação de uma força magnética numa certa direção e num certo sentido, certo? Na aula de hoje não vai nem ser tão importante, porque eu vou focar isso mais na próxima aula, tá? Mas já vamos tentar entender, tá? Já vai ficando com a sua mão esquerda aí girando, tentando entender que dedão é força, dedo indicador, campo magnético, dedo médio, velocidade, ok? Bom, do ponto de vista matemático, como que nós vamos calcular isso daqui? Nós vamos escrever a seguinte coisa. Então, por meio de experimentos, foi possível determinar que a força magnética, que eu vou determinar aqui como Fm, ok? Força magnética, ela é igual, vai depender da intensidade do campo magnético, ou seja, quanto mais intenso for o campo magnético, mais forte, maior vai ser a intensidade dessa força, ok? Vai depender também da carga da partícula. Quanto maior for a carga elétrica dessa partícula que está sendo lançada, maior também vai ser a força sobre a qual ela vai estar sujeita. E aí não me importa se a carga é positiva ou negativa, certo? Então nesse momento aqui a gente vai trabalhar com a ideia de módulo. Então, módulo da carga. O que eu estou querendo dizer com isso? Se ela for positiva, o valor obviamente vai ser positivo. Se for um elétron, por exemplo, ou qualquer outra partícula de carga negativa, esse sinal de negativo não me interessa. Então eu só vou colocar o valor positivo dela, tá? Então, por exemplo, menos 5 microcoulombs vai virar mais 5 microcoulombs. Estamos trabalhando em módulo, ok? Vai ser também diretamente proporcional à velocidade de lançamento. Importante lembrar que velocidade, tudo só que está no SI, porque força é medida em newtons, portanto, velocidade tem que ser dada em metros por segundo, não vai esquecer disso, ok? Então, depende do campo, depende da intensidade da carga elétrica, depende da velocidade. Mas, além de tudo isso, como eu mostrei para você aqui, ela não necessariamente precisa ser lançada formando um ângulo de 90 graus, como eu mostrei aqui nesse exemplo, tá? Ela pode ser lançada formando um ângulo de 30 graus, 45 graus, 10 graus, enfim, com o ângulo que você quiser. E isso vai influenciar na força magnética, na intensidade da força magnética, tá? Então, para complementar essa equação aqui, a gente precisa trabalhar com o seno do ângulo com a qual a partícula foi carregada, certo? Então, através dessa equaçãozinha matemática, onde nós sabemos o campo magnético em Tesla, a carga elétrica em coulombs e a velocidade em metros por segundo, nós podemos determinar então a força magnética que atua sobre uma partícula em newtons, ok? Tranquila essa explicação? Sem maiores problemas, né? Então vamos fazer o seguinte, para finalizar a aula, eu vou resolver um exemplo, tá? Porque nas próximas aulas a gente vai trabalhar já tendo consciência desse conteúdo, ok? Então eu vou fazer uma limpezinha aqui pra gente, vamos tirar tudo isso aqui e vamos lá para o nosso exemplo. O nosso exemplo diz o seguinte, ó, uma partícula eletricamente carregada com carga igual a, então a carga dela já está sendo dada aqui, ó, ela é negativa, menos 3 microcoulombs, desloca-se com velocidade igual a 400 metros por segundo em uma região em que o campo magnético possui intensidade igual a 0,05 Tesla, ok? Determina a intensidade da força magnética. Então ele quer que a gente determine o valor da força magnética, que age sobre a partícula quando, letra A, ela é lançada formando um ângulo de 30 graus, tá? E na letra B, com o campo magnético, e a letra B, quando é lançada formando um ângulo de 60 graus com o campo magnético. Então, pela A e pela B, aqui nós vamos ver qual é a diferença do ponto de vista matemático que a gente vai ter quando eu mudo o ângulo de lançamento delas, ok? Se o ângulo for de 90 graus, seno de 90 vale 1, e portanto nossa equação vai ficar só B, que multiplica o campo magnético, B, certo? Que multiplica Q, que é a carga dela, que multiplica a velocidade, ok? Porque seno de 90 é 1, que vai multiplicar tudo isso. Bom, vamos resolver isso daqui então. Vamos fazer o seguinte, vamos anotar todos os valores aqui, vamos fazer uma legendinha, certo? Carga elétrica Q, já vou colocar em módulo, certo? Ó, se lá é menos 3 microcoulombs, aqui vão ser 3 microcoulombs. Micro
significa o que mesmo? Significa 10 a menos 6. Então, 3 vezes 10 a menos 6 coulombs, ok? Velocidade de 400 metros por segundo. Então, 400 metros por segundo. Como os números são grandes, eu vou trabalhar em notação científica. Isso aqui é 4 vezes 10 ao quadrado. Lembrando, dois zeros, quantidade de zeros que nós temos aqui, ou casas decimais, certo? Vai ser o nosso expoente. 4 vezes 10 ao quadrado metros por segundo. Temos também o campo magnético, B, cuja intensidade dele é de 0,05 Tesla. Isso dá pra gente 5 vezes 10 a menos 2 Tesla, porque senão eu vou ter que fazer uma conta do tipo 0,05 vezes 400 vezes 3 vezes 10 a menos 6. Aí vai ficar muito bem complicado. Vou passar tudo para notação científica, ok? Então vamos lá, vamos calcular a letra A. A letra A pede para a gente a força magnética, então eu só vou reproduzir a equação aqui. Campo magnético, módulo da carga, que multiplica a velocidade vezes seno do ângulo. Vou fazer o seguinte, a gente sabe que o ângulo aqui é θ, mas aqui na letra A a gente já sabe que vale 30 graus, ok? Vamos lá, força magnética, portanto, vai ter qual intensidade? O valor do campo dela, 5 vezes 10 a menos 2, que multiplica a carga dela, 3 vezes 10 a menos 6, que multiplica a velocidade com que ela foi lançada, que são 400 metros por segundo, portanto 4 vezes 10 ao quadrado, e seno de 30 graus, que vale meio. Ok? Lembra lá dos ângulos notáveis, tabelinha, seno, cosseno, tangente? Seno de 30 vale meio. Ok? Força magnética, portanto vai ser, vamos lá, vamos multiplicar aqui os valores, ó. 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes meio, vai dar 30, ok? 5 vezes 3, 15, 15 vezes 4, 60, 60 vezes meio, 30 do mesmo jeito, certo? Então, só fazer a continha aqui bem simples. Que multiplica agora a nossa notação científica. Menos 2 mais 2 vai dar, ó, 10 elevado a 0. Eu posso cortar aqui, porque 10 elevado a 0 é 1, certo? Ficou, então, vezes 10 só a menos 6 que estava aqui. Então, a força magnética, vamos arrumar essa notação científica aqui, vai ser de 3 vezes 10 a menos, vamos lá, aqui eu diminuí de 30 para 10, portanto esse número aqui tem que aumentar em 10 vezes, certo? Lembrando que cada expoente, se vai variando, vai indo de 10 em 10. Se ele tem que aumentar, vai para menos 5. Menos 5 é maior do que menos 6, lembra que a gente está trabalhando com número negativo, ok? Certo? Unidade aqui pra gente, newtons. Então a força magnética que está atuando sobre a partícula, bem pequenininha, né? 3 vezes 10 a menos 5 newtons. Essa era a pergunta da A. A pergunta da B é exatamente a mesma coisa, só que a única coisa que vai mudar é o nosso ângulo. Então eu vou partir daqui e já vou implementar os valores, ó. Não, eu vou fazer jeitinho, vai, porque tem um ângulo de 60 graus ali. B, que multiplica a carga elétrica, que multiplica a velocidade, que multiplica agora, ó, seno de 60 graus. Por isso que eu vou fazer, só para deixar indicadinho para você. Força magnética, então novamente, 5 vezes 10 a menos 2, que multiplica 3 vezes 10 a menos 6, os valores são exatamente os mesmos, 4 vezes 10 ao quadrado, e a única coisa que mudou foi o ângulo, seno de 30. Seno de 30 é raiz de 3 sobre 2, e se você fizer isso, raiz de 3 sobre 2 na calculadora, você vai ter que é aproximadamente 0,87, ok? Portanto, força magnética vai ser igual a 5 vezes 3, 15, 15 vezes 4, 60. Então, nossa continha vai ter que ser 0,87 vezes 60. Vamos fazer aqui embaixo, ó. 0. 6 vezes 7, 42, sobram 4. 6 vezes 8, 48. Com 4, 52. Então, fica um 2 aqui e o 5 aqui. Duas casas depois da vírgula, duas casas depois da vírgula. Então, 5 vezes 3 vezes 4 vezes 0,87 é 52,2 vezes 10. Novamente, 10 a menos 2 com 10 a mais 2 eu posso cortar. Só sobrou 10 a menos 6. 52,2 vezes 10 a menos 6 newtons. Ou, vamos fazer aqui, ó, vamos arrumar essa notação, deixar na unidade, 5,22 vezes 10 a menos 5 newtons. Ok? Então, calculamos as duas coisas que foi pedido, uma para 30 e uma para 60 graus, e com isso
a gente encerra a aula de hoje, mas eu gostaria de te lembrar que essa aula não está somente no YouTube, você pode assistir também pela nossa plataforma, onde todas as nossas aulas estão organizadas, que é essa aqui, tá? cientiatvbr.futurecom.com.br. Se você gostou, quer ajudar, quer patrocinar, clica aqui, ó, patrocine essa ideia. Ajuda a gente aí. Se você está interessado em saber, toda vez que a gente libera uma nova aula, uma matéria sobre ciência, educação, tecnologia, curta a nossa página também lá no Facebook, ó, facebook.com/cientiatv, ok? Então, por hoje é só, vou ficando por aqui, a gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço e eu fui!